Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Passando aqui mais uma vez para falar um pouquinho da palavra de Deus. E tem uma coisa que tem chamado muito a minha atenção, né, nos últimos tempos. E eu queria compartilhar com vocês, porque de certo modo, né, são coisas que nos afastam de Deus, são coisas que nos deixam longe dele. E eu tenho observado muito isso. O que é que eu tenho observado? Muitas pessoas estão saindo da igreja e estão voltando a práticas que elas faziam quando não eram cristãos, que elas faziam quando não era da igreja, né? Que práticas são essas? Aí tem muitas: prostituição, bebedices, né? Adultério, pecados, né? De uma forma geral. Levantar minha mão aqui, não estou falando que eu sou santo. O que eu estou falando é que quando essas pessoas estavam na igreja, elas seguiam regras, elas seguiam uma conduta, né, de pessoas que seguiam a Cristo, né, que estavam nas mãos de Cristo. E hoje ela começa a seguir uma conduta que é dela mesma, que é as vontades dela, né? E a Bíblia fala que a vontade do homem o leva à morte. E a vontade de Deus parece ruim, mas no final lhe dá vida. Então, o que é que eu quero falar para vocês? Fiquem atentos, porque o que é que acontece? Quando a gente vive dentro de um sistema religioso por muito tempo, a gente é privado de muitas coisas. Eu passei muito tempo, né, dentro de uma igreja e eu era privado de muitas coisas. Eu era privado, por exemplo, quando eu ia viajar para algum lugar, eu tinha que falar que eu ia viajar, eu tinha que falar que dia eu voltava. Quando eu não ia em alguma reunião, eu tinha que explicar todos os motivos porque eu não ia naquela reunião, né? E tinha uma série de coisas. E isso, de alguma forma, me oprimia. Por que me oprimia? Porque tinha coisas que eu não precisava falar nem para minha esposa ou para minha mãe, mas para a igreja eu tinha que falar. Era como se a igreja fosse dona da minha vida, não Deus, né? E eu tinha que seguir aquilo ali. Eu seguia muito à risca. Então, quando você sai, você tem uma sensação de liberdade muito grande, né? Teve um tempo até que, muito tempo, ninguém podia usar barba, ninguém podia usar bigode, nada disso, era raspado, né? E hoje em dia eu vivo aqui com essa barbona. É uma sensação de liberdade muito grande que eu tenho. E isso não me fez recuar na minha fé em Deus, não me fez recuar na minha crença, muito pelo contrário. Hoje eu tenho muito mais fé em Deus e procuro cada vez mais enriquecer isso que Deus tem me dado. Então, o que é que acontece? Às vezes a gente vive dentro do sistema religioso e a gente é muito oprimido. Tudo a gente tem que dar satisfação, né? E as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso modo de andar, o nosso modo de vestir, o nosso penteado, tudo. E aí, quando a gente sai, a gente sente uma sensação de liberdade muito grande, porque a gente não precisa dar mais satisfação sobre a nossa vida. O problema é quando essa liberdade ela se torna pecado. É quando essa liberdade ela te leva em uma direção ao contrário daquilo que Deus quer para a tua vida. Deus está te chamando aqui à direita e você está querendo ir para a esquerda, porque agora você é livre, porque agora você não tem que dar satisfação mais a uma igreja. De certa forma, lá no fundo do poço, isso até é bom, essa liberdade que a igreja te priva de você tem que dar satisfação a tudo. É até bom, porque de certa forma você trilha um caminho que condiz com o caminho de Deus. E tirando isso,
né? Ela é ruim por quê? Porque quando você sai da igreja, aí você acha que você pode fumar, que você pode beber, que você pode se prostituir, que você pode separar da sua esposa, que você pode fazer da sua vida o que você quiser. E isso te afasta de Deus, por quê? Porque depois de um tempo, eu via muitas pessoas voltar à igreja toda destruída. Porque quando elas saíram da igreja, elas saíram de Cristo também. Então veja bem, você saiu da igreja, você não saiu de Cristo. Então você tem que viver da mesma maneira, você tem que viver da mesma forma. É estilo de vida. É Cristo, é Jesus, ele morreu na cruz por nós. Ele deu a vida por nós. Então não tem por que eu querer fazer da minha vida uma bagunça. Porque eu já sou de Cristo, não é porque eu estou numa igreja. Eu sou de Cristo porque ele morreu por nós, ele deu a vida por nós. Então eu queria que você repensasse um pouquinho a sua vida. Eu estou vendo muitas pessoas tomando este rumo, né, seguindo esses caminhos, fazendo da vida dela o que quer e nem aí para aquilo que Jesus fez, nem aí para aquilo que Deus fez. E eu quero te falar que 10.000 vezes que você voltar e pedir perdão, Deus vai te perdoar, porque Ele é o próprio perdão. Então não viva uma vida, não desgrace a sua vida, não desgrace a sua família por causa de uma vontade que você sempre quis ter, né, e você não fez por causa da igreja, e achando, e hoje saindo da igreja, você acha que tem toda a liberdade para fazer, mesmo destruindo a sua vida. Então, veja bem, até que ponto essa liberdade é boa e até que ponto essa liberdade é ruim. É um assunto muito amplo, eu gostaria de falar muito mais sobre isso, mas aí o vídeo vai ficar muito grande, já está ali dando 7 minutinhos, tá bom? Deus abençoe vocês, um abraço, fique com Deus e espero que tenha aberto aí o entendimento de vocês.